Fala galera, vamos falar hoje sobre Émile Durkheim, esse autor muito importante na história da sociologia. Vamos falar sobre os conceitos como fato social, anomia e solidariedade. Émile Durkheim é um autor muito importante porque ele ajuda a tornar a sociologia uma ciência. Ajuda nas regras, ajuda na composição daquele método da sociologia, um método comparativo. Nós vimos nas últimas aulas ainda em sala que o Comte ajudou a criar esses princípios da sociologia, do estudo da sociedade. Mas o Comte criou o positivismo, e o positivismo ele é uma ciência muito diferente da sociologia, principalmente a que nós temos hoje. E Durkheim não difere tanto assim na análise. Veremos então as diferenças entre o olhar do Comte e do Durkheim para poder começar essa história. Primeiro que o Comte, ao elaborar o seu positivismo, ele enxergava uma sociedade de maneira universal. Então, nas diferenças principais entre o olhar do Comte para o Durkheim, está a ideia de que o Comte tentava enxergar a sociedade como um todo, uma sociedade mundial, por isso ele fazia aquela linha civilizacional que ia da barbárie à civilização, que no caso dele seriam os estados teológico, metafísico e positivo. Já no caso do Durkheim, ele percebe que é impossível estudar totalmente a sociedade como um bloco todo, porque existem várias culturas, vários elementos essenciais que diferenciam a sociedade. Então Durkheim, diferente do Comte, ele irá delimitar o seu objeto de estudo. E ao delimitar o objeto de estudo, ele diz que eu não posso estudar toda uma sociedade, eu estudo aspectos da sociedade. E esse aspecto ele chamou de fato social. O fato social, para Durkheim, era o objeto de estudo da sociologia. Aquilo que um sociólogo estuda é chamado de fato social. O Comte e o Herbert Spencer, um pensador importante para a história da sociologia também, ligarão a ideia de temporalidade do avanço das sociedades na história com o progresso. Isso o Durkheim não irá enxergar. Para ele, quanto mais nova a sociedade, não necessariamente ela será mais progressiva do que as outras, não será mais avançada. A gente percebeu isso no Comte antes e o Durkheim não vai trazer essa carga para ele. O Durkheim é muito importante porque ele ajuda a organizar os saberes da sociologia. Ele ajuda a criar um método sociológico, tá? E ele vai se utilizar desse método comparativo para poder analisar a sociedade. Se a gente fizer uma breve comparação com Karl Marx, por exemplo, o Karl Marx está preocupado com as ideias, com os conflitos inerentes na sociedade, com o choque em que as classes vão acontecer. Classe é um conceito marxista. Já o Durkheim não está preocupado com isso, ele está preocupado em entender esses processos, como eles acontecem. A gente vai ver depois que a filosofia do Karl Marx está muito mais ligada a uma prática. Então ele quer, além de entender esses conflitos, mais do que isso, ele quer dar um passo para frente. Ele quer perceber como é que esses conflitos funcionam para mudar a sociedade. Esse é o foco marxista. Durkheim, ele quer entender como os processos acontecem. Então, percebe como ele é um autor que essencialmente ajuda na construção de uma ciência, da ciência sociológica. Não quer dizer que o trabalho do Karl Marx não é importante. A gente falando da colaboração essencial que teve o trabalho do Durkheim para poder juntar a sociologia como ciência. Autores como Comte e Herbert Spencer farão uma relação direta entre a temporalidade e o progresso. Ou seja, que conforme o tempo vai passando, as sociedades ficam mais evoluídas. Durkheim não fará isso. Ele não vai carregar essa bagagem. A influência do Comte sobre ele está na ideia de leis, na ideia de relação com as ciências biológicas. Assim como o Comte, o Durkheim é muito influenciado pelo que está acontecendo no mundo das ciências, pelas ideias do Darwin. Os estudos sociológicos anteriores a Durkheim prescreviam uma relação direta entre o indivíduo e o fenômeno sociológico. Quer dizer que o que você faz na sociedade acaba impactando na sua vida, e a sua vida impacta na sociedade. Existe uma relação entre o indivíduo e a sociedade. Durkheim não levará em consideração essa relação. Para ele não existe uma relação direta entre indivíduo e fenômeno sociológico, entre pessoa e sociedade. Daí que alguns autores vão dizer que o Durkheim despreza o papel do indivíduo na sociedade. Como deve ser estudada a sociedade segundo Durkheim? Durkheim acreditava que deveríamos analisar a sociedade com objetividade. Isso é um legado, é uma herança das ciências naturais. Então, aquela ideia de analisar um rato no laboratório, ele vai tentar trazer isso para a sociedade. Então, essas regras, esses métodos que ele vai criar, são referências científicas para poder tentar deixar a sociedade, que é uma coisa muito fluida, mais científica, mais metodológica, mais palpável. Imagina que é por isso que ele vai desprezar o papel do indivíduo na sociedade. Porque ele não quer lidar com subjetividades, com os teus sonhos, com as tuas frustrações, com os teus sentimentos. Ele pergunta a si mesmo como estudar os sentimentos. E ele fica com medo de estudar essas coisas como pessoa,
mas como grupo ele entende que é possível. Então, quando o Durkheim despreza o papel que o indivíduo tem na sociedade, não quer dizer que ele não entenda que o indivíduo pode mudar ela. É que ele não percebe como é que ele pode estudar nesse momento histórico que ele se encontra. Fruto ainda dessa herança das ciências biológicas que o Durkheim dará, está nos seus conceitos. Ele tratará a sociedade, por exemplo, como um organismo vivo. Outro conceito importante para o Durkheim, que a gente vai tentar aprender aqui agora, é o conceito de consciência coletiva. O que seria uma consciência coletiva? Consciência é algo próprio seu. Mas a consciência coletiva é algo que você compartilha num bloco social. Trata-se nada mais do que um grupo de ideias compartilhadas pelos indivíduos da mesma sociedade. Algo que você só tem se você participasse daquela sociedade. Algo que você já quase que nasce com, mas essa formação com certeza vai te dar. Então você não nasceu com essa ideia, mas essa ideia vai ser passada com você e com certeza durante sua vida você já ouviu falar sobre ela. Por exemplo, a gente pode entender que a consciência coletiva dos brasileiros com relação ao futebol, ela é muito forte. E quando eu chamo a palavra futebol para uma conversa, ela representa uma coisa totalmente diferente do que ela pode representar em países em que o futebol não é tão popular. Por exemplo, a Índia. Em esportes como o beisebol são mais importantes e são mais populares. Um exemplo bem fácil para se entender consciência coletiva é a ideia de Deus. Todos os países do mundo que têm uma forte tradição católica, como o Brasil, e que tem uma tradição ligada à cultura greco-romana, nas artes, na literatura, esses países trarão consigo essa herança desse conceito de Deus muito forte. Então todos nós basicamente compartilhamos e entendemos. Por mais que eu não creia em Deus, por mais que eu não queira saber o que é, por mais que eu negue esse conceito, eu acabo entendendo o que ele é quando alguém fala. E é próximo, muito próximo, aquilo que eu sei do que outra pessoa. Dá para se conversar facilmente. Esse mesmo conceito não é aplicado para pessoas de culturas diferentes da nossa. Vamos voltar à ideia do fato social? Vamos ler uma frase do Durkheim para poder entender. Nas palavras do Durkheim, fato social é toda maneira de agir ou pensar, fixa ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Percebe que o Durkheim caracterizou aqui o fato social como uma coisa. Ele é um objeto, é como se ele tivesse vida própria. Porque o Durkheim coisificava assim seus objetos. Na verdade, o que ele está tentando fazer é materializar ao máximo o seu objeto de estudo. Ele quer fazer o que ele pensou pular da folha, para ele poder estudar com o máximo de objetividade. Quais seriam as características então desse fato social? Como eu vou saber o que eu posso estudar ou não? Bem, para poder identificar os fatos sociais e separá-los de fatos que não seriam sociais, Durkheim criou algumas características para poder orientar os pesquisadores. Fatos sociais possuem 4 características. Eles possuem basicamente a ideia de serem externos ao indivíduo, eles têm que ser necessariamente gerais, ou seja, abordar todo mundo, precisam ser independentes da nossa vontade, senão iremos manipulá-los, e necessariamente eles precisam ter um caráter coercitivo. A capacidade coercitiva está ligada à capacidade de punição. Um fato social tem o poder de punir você se você não cumpre uma regra, porque a sociedade tem, em geral, essa capacidade punitiva. Imagina o exemplo de uma fila, que eu acho que é o melhor exemplo que eu posso dar sobre a capacidade punitiva ou coercitiva da sociedade. Agora vamos ao conceito de solidariedade em Durkheim. Então a solidariedade é basicamente a liga que faz uma sociedade funcionar. Então se uma sociedade funciona, se ela ainda está de pé, ela possui solidariedade. Imagina que a solidariedade é uma engrenagem que faz a sociedade funcionar. Para o Durkheim, existem 2 tipos de solidariedade. A solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. Solidariedade mecânica está relacionada diretamente às sociedades primitivas, ou mais simples. Sobrevivência, alimentação e sexo. Quanto à solidariedade orgânica, os indivíduos farão parte de sociedades mais complexas e suas trocas serão mais complexas. Estamos falando de sociedades capitalistas, basicamente. Olha para o quadro que eu vou colocar aqui do lado. Aqui eu tenho um comparativo entre sociedades que estabelecem solidariedade mecânica e orgânica. Lembra que eu te falei que o Durkheim era muito inspirado nessa pegada das ciências naturais? Ele usa isso como uma espécie de metáfora o tempo todo para pensar que a sociedade é, como eu te disse, um organismo. E como todo organismo, a sociedade pode ficar doente um dia. Então, quando a sociedade era considerada doente, o Durkheim chamava esse fenômeno de anomia. Anomia é o estado de uma sociedade que está desregulada. Bem, de Durkheim eu acho que é só, né, galera? Até a próxima aula, tá? Muito obrigado e estudem com calma, tá? Vai dar tudo certo.